Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje nós vamos fazer uma pequena resenha, digamos assim, do Notas Subsolo. E vocês que estão aqui já sabem, né, que todo mês, na última semana do mês, a gente traz essa resenha de livro, digamos assim. E dessa vez aconteceu uma coisa muito particular, né, Kim? É que a gente viu que a gente estava dando um salto um pouco maior do que a gente podia dar, né? Meio sinistro. O que que acontece? A gente estava digamos assim, numa sequência de autores ingleses, né? Shakespeare, que tinha uma coisinha ali menorzinha, o Dickens, né? E aí eu dei a ideia da gente ler o Notas de Subsolo, né? Quem tá no E o do YouTube. Dorian Gray, né? Que é o Oscar Wilde. Isso, o Dorian Gray, só livros ingleses, né? E aí eu resolvi, né, sugerir que a gente fosse ler o Notas de Subsolo, que é um livro pequeno do Dostoiévski, que tem lá suas 100, 130 páginas, ou até menos, dependendo da edição. E, cara, é uma coisa completamente louca, filosófica, profunda. E eu até falei pro Quinha, cara, acho que não vai rolar da gente conseguir ler tudo isso em um mês, porque o Kim agora é um homem empregado, né? Tem seus afazeres também, né? Palmas aí pro Quinha. E também eu tô meio ocupado, tô com outras leituras, tô com, enfim, coisas de trabalho. Então o que que a gente fez? O que que a gente resolveu fazer? Nesse mês, nessa edição do Clube do Livro, a gente vai fazer uma análise digamos assim, da primeira parte do livro, né? Que tem ali mais ou menos, sei lá, uns 20, 30% do livro. E a gente vai tirar lições importantes. E mês que vem, a gente vai analisar o livro por completo, como uma resenha, né? Já tendo o livro lido a segunda parte, que conta a história de fato, né? Digamos assim. Uhum. E por que que a gente resolveu fazer isso? Cara, é um livro muito profundo, muito filosófico. E se a gente lesse apressado, cara, ia meio que contra o que eu acho que é a proposta desse clube do livro, que é não ter pressa para ler, né? Por isso que a gente pega livro curtinho e ele tem um mês para ler, que é justamente para, pô, aprofundar aquela coisa, poder discutir e tal. Então um livro desses, por mais que seja realmente curtinho, vai exigir da gente 2 edições do clube do livro. Então se você já leu tudo, continua aí com o livro na sua cabeça, né? Eu nem sei se tem alguém que acompanha os livros do Clube do Livro, né? Se tiver, É. é uma pessoa que nem fala nada, né? Mas tudo bem, né? Faz parte, né? O podcast é realmente pequeno. É, então, mês que vem, de novo, a gente vai trazer o Nota de Subsolo e lá no mês que vem, né, no mês de maio, a gente vai definir qual vai ser a próxima leitura. Tá bom? Então, só para o pessoal já ter um pouco dessa noção. E, cara, né, o Kim aí que por enquanto ainda não falou muito, cara, o que que tu achou dessa leitura aí, desse prólogo, dessa parte meio filosófica, né? Bom, primeiro que eu achei pesadíssimo, realmente foi um grande salto, né? Tipo, eu lembro que no Dorian Gray tinham partes ali, mas eram pequenas partes que eram pesadas e mais pra frente eu vou até falar que me lembra, assim, tipo assim, acho que a descrição que ele faz de alguns cenários, vamos colocar assim, me lembra até algumas partes do Dorian Gray, outras me lembram até o cara do Charles Dickens, que é o nome dele mesmo. O Ebenezer. Isso. É. Tipo assim, rapidinho, né? Ebenezer Scrooge. Não vou entrar profundamente, mas no iniciozinho que ele fala que ele era um homem mau e tratava os outros mal sem ter porquê, me lembra, né, o personagem ali. Uma curiosidade que a gente leu esses 2 livros. Mas eu achei muito pesado e, cara, a gente leu, sei lá, 20, 30 páginas, que é mais ou menos nessa primeira parte. Sim, Mas, cara, sinceramente, pra mim, valeu por 120, talvez, sabe? sim. Que realmente é muito pesado, são muitas, muitas ideias, assim, que ele te joga e ele te joga pra lá e te traz de volta e te joga pro outro lado e você tem que tentar acompanhar isso aí. Então, acho que a gente vai conseguir tirar muito proveito só dessa pequena parte, vai talvez seja aqui um podcast de longa duração, mesmo se tratando de um pequeno número de páginas, mas foi bom, cara. Foi uma experiência, assim, boa, foi meio várias lições, né, que a gente vai até falar aqui, e eu espero que eu consiga absorver essas lições daqui em diante na minha vida. Boa. É, cara, eu. Tu já chegou a ler aqueles livros mais assim, digamos assim, de
empreendedorismo, sei lá, produtividade, essas coisas, desenvolvimento pessoal. Tu lembra que eu fiz um texto uma vez pra você do Mais Esperto que o Diabo? Aham. Me lembrou, cara, um pouco. A ideia ali da mente, como a mente tenta te sabotar, sabe? Mas eu ia dizer que, tipo, isso aí eu concordo. Especificamente esse livro, realmente, ele lembra um pouco, né? O Mais Esperto que o Diabo eu achei muito... Sei lá, eu nem consegui... Eu tava ouvindo o audiolivro e nem consegui ouvir até o final, achei meio chato. Mas aquele texto, acho que até tá no top 10 de visitas lá no blog. Tá vendo só? E aí, mas o que eu ia dizer, cara, muitos autores desses livros de desenvolvimento pessoal, tipo, eles têm uma ideia que, sei lá, poderia explicar em 20 páginas. E ele faz um livro de 300 páginas. Ele enrola pra caraca. Tem muito livro que é assim, O Milagre da Manhã, ou aquele Armas da Persuasão. Cara, muito livro é assim. Mas tem os autores, cara, que em um parágrafo eles dizem tanta coisa que é o contrário, eles são intensivos, sabe? Tipo, o que eles falam num parágrafo podia ser páginas e páginas. E dá vontade de tu parar e refletir sobre aquilo. E o Dostoiévski é assim, né? E a gente viu muito isso na introdução. Outros autores, né, que são assim, eu posso dizer o Austin Kleon, do livro Roubo como Artista, o São José Maria Escrivá, um santo católico. Os livros da Bíblia geralmente são bem intensivos, a Ilíada, a Odisseia, né? E o Dostoiévski é mais um desses autores totalmente intensivo, totalmente denso, né? Ele é um cara denso, né? Cada coisa ele tem... E aí isso me lembra até uma aula do Koff, né? Do Olavo que eu estava ouvindo, que ele diz, né? Que os filósofos antigos, como Platão, Aristóteles e alguns outros autores, ele considera também os autores da Bíblia, isso é ele citando um filósofo persa. Ele diz que esses filósofos, eles não têm um discurso só racional, né? Eles têm um discurso muito mais intuitivo, ou seja, o que eles dizem lá é só uma fração do que eles realmente querem dizer. Então você que tem que parar e, tipo, estudar aquele texto mesmo. E eu acho que o Dostoiévski é muito assim, cara. Né? Não, eu senti isso pra caraca. Isso muito, e tipo assim, acho que fica até claro certas vezes que ele vai falar tipo assim, parece que é uma palavra-chave que ele vai falar, ele para e muda de assunto. Não, agora vamos falar sobre como eu queria ser um inseto e não consegui. Sabe? Não, como eu queria ser não sei o quê. Eu senti muito que ele, tipo assim, às vezes de forma clara e às vezes de forma meio abstrata, que ele dava essa segurada assim pra você mesmo fazer esse exercício aí que você falou. E ele vai pra todos os tipos de filosofia diferente, né? Nesse diálogo do início, né? Inclusive, vale a pena lembrar, né, pro pessoal que às vezes já leu o livro, o Notas Subsolo, o nome da primeira parte, que é O Subsolo, que a gente está discutindo hoje, e aí no mês que vem a gente vai ler, né, A Propósito da Neve Fundida, que parece que é uma parte mais com história mesmo, e fazer de fato a resenha do livro. Então O Subsolo, cara, eu até me pergunto como é que isso é popular, cara. Tipo, não que ele seja um autor popular, tipo, sei lá, J.K. Rowling, mas, pô, ele é um autor super famoso. Cara, como é que uma pessoa consegue, tipo, parar e, sei lá, ler 30 páginas disso? Tá entendendo? Eu acho que é porque as ideias dele superaram o tempo, né? Tipo uma música clássica, sabe? Quando o cara fala... Tipo, os caras dois, o Noel Gallagher, quando ele compôs a Live Forever lá, ele falou, cara, essa música aqui, daqui a 30 anos vai ter gente ouvindo, isso vai fazer dela um clássico. Com certeza. E já tem, né? Porque acho que o Oasis já tem 30 anos. E o cara sentiu, né? E provavelmente o Dostoiévski também sabia que, né? Isso aí era... Sei lá se ele sabia também, se naquela época o pessoal também era muito mais culto e talvez trabalhos dessa forma fossem até mais comuns, né? Pode ser, né? Até, cara, é engraçado, porque quando eu leio algumas coisas brasileiras mesmo, né? Dá pra ver como eles eram... Como eles escreviam melhor. Machado de Assis, Lima Barreto. E aí você já vê, por exemplo, o Nelson Rodrigues, que ele é um cara, assim... Deve ter uns 60, 70 anos que ele parou de escrever, né? Que ele já faleceu. Tipo, ele não é que ele escreva mal, ele escreve muito bem, mas é de um jeito menos rebuscado, entendeu? Então realmente, cara,
Não sei se as pessoas prestavam mais atenção nas nuances da língua antigamente, né? Mas parece que hoje em dia a gente escreve de forma muito mais direta, né? Sim, com certeza. E, tipo assim, também me pergunto, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vive num país que não é culto e não tem o hábito de leitura, né? É. Mas a Rússia é o contrário. Por mais que a Rússia não seja um país desenvolvido, um país rico, né? Que muita gente associa essas duas coisas. A riqueza com a população ser culta. Mas não, a Rússia é um dos países que mais lê livro e acho que até por conta de ter esses autores, né? O Tolstói, o Dostoiévski e tudo mais. Cara, e os alunos de escola, eles leem Dostoiévski. Uhum. Óbvio que tem um acompanhamento ali, né? Que o professor deve ajudar a explicar. Mas mesmo assim, como é que eles fazem para os alunos, sabe, terem essa, que nem se falou, essa vontade de ler até hoje, que, sei lá, às vezes adolescente, que não vai entender nada, mas assim, eles vão ler e vão, sabe? É. Parada absurda, né? Não, com E isso, certeza. cara, eu penso isso na juventude, constrói um adulto, né? Com uma experiência muito vasta. É. Cara, eu vi o professor Pier, ele é autor de um livro famoso que é o Aprendendo Inteligência, que ajuda a estudar melhor. E ele fala, cara, na aula de literatura, pô, as pessoas. É igual aquilo que você falou de filosofia, que as aulas de filosofia são aulas de história da filosofia, né? Eu vi até o Paulo Cruz falando sobre isso. E é engraçado, porque as aulas de literatura também são aulas de história da literatura. Você aprende romantismo, naturalismo, realismo, modernismo, nananã, mas tu não lê em sala de aula, é muito difícil. Às vezes Sim. te passam, esse bimestre você vai ter que ler Clarice Lispector, que é uma autora super difícil de entender. É muito difícil de entender os livros dela, mas que é muito interessante e podia ter um acompanhamento em sala de aula, lendo com eles, né? E sei lá, talvez seja uma abordagem meio errada que a gente tem aqui no Brasil, né? E também, não sei, aqui é tão complicado, é até triste, né? Sempre a gente acaba meio que falando mal do Brasil. Mas eu lembro até que o Olavo, ele foi pra Romênia e ele falou, pô, me perguntaram se eu sabia romeno, aí eu falei que não. Aí se eu sabia, sei lá, húngaro, aí eu falei que não. Aí perguntaram se eu sabia polonês, aí eu falei que não. Aí perguntaram então se eu sabia francês, aí eu falei que sim. Tipo, um cara comum, assim, sabendo falar vários idiomas. E aqui no Brasil, cara, a gente mal sabe o português, né? Que nem acho que é o Renato Russo que fala, né? Eu escrevo português errado, um negócio assim. É sinistro. E se orgulha, né? E meio que se orgulha, né? É isso aí. Uma vez eu vi que, tipo assim, que se você for viajar na Europa fazer mochilão, essas coisas assim, você vai encontrar o cara que realmente fala 4 idiomas, e mesmo que ele não saiba, tipo, na Romênia, ele fala assim, pô, é alemão, a gente pode tentar conversar alemão, ele vai se esforçar. Em todos os países vai ter isso. Parada assim, é uma riqueza cultural que eles têm lá, né, que a gente não tem aqui. Realmente, até essa condição geográfica deles favorece isso, né? Aqui no Brasil, bem ou mal, o Brasil é muito grande, é um só idioma, e perto aqui é só espanhol, né? Pode ter a ver com isso também. Inclusive, pra galera aí, ó, tô entrando em mais um idioma, comecei minhas aulas de espanhol, daqui a pouco vou ser um poliglota, quando eu tiver aprendido o espanhol. Então vamos esperar ansioso. Muito bom, muito bom. Agora, antes da gente, não sei se você quer começar agora, mas tipo assim, eu fiz umas anotações aqui, que eu não sei se você acha interessante a gente fazer agora ou durante, ou... Porque, tipo assim, acho que seria melhor se eu comentasse, assim, tipo, são meio que opiniões do que eu achei do livro, sabe? Acho que é uma boa. Mas tu acha que talvez não seja melhor contextualizar um pouco a obra, os movimentos e tal? Acho que pode ser legal. Beleza. E outro ponto que eu queria falar também é que essa semana eu tava pensando sobre a aula de história no Brasil, né? Eu tava andando na rua e sempre quando eu tô andando na rua eu fico pensando em coisas aleatórias. Aí tava voltando no trabalho. Cara, e você falou sobre história, né? Que é aula de filosofia na faculdade, inclusive na faculdade, né? No ensino superior, no tão almejado ensino superior. É mais uma aula de história da filosofia. E, cara, a aula de história, principalmente na escola, é uma aula de fatos, não é nem de história. É tipo assim, Dom Pedro chegou ao Brasil. Ele fez a missa. Depois chegaram no Rio de Janeiro. Construíram não sei o quê. Aí a Revolução Russa de 17, sabe? É fatos, não é história. Você não entende como isso aconteceu. Você não entende a história do fato. É verdade. Isso é terrível, cara. São muitas coisas aqui, né, que tem os problemas, né? Sim, sim. E, cara, o cara que ele nasce... Ele cresce, né, na verdade, não nasce. Ele cresce sem
entender como é que funciona a história, acho que fica com um pensamento muito limitado, sabe? Enfim, não tô puxando sardinha pro meu lado porque eu sou formado em história, não, mas acho que é uma parada importante, sabe? Você não é conhecer história, é só você saber como é que as coisas funcionam e que tudo é muito relativo, tudo no mundo tá muito interligado. Pois é. Mas, enfim, agora dando um contexto aqui, né, porque o Vitor, ele, como eu falei anteriormente, antes da gente começar a live, eu sou muito burro para entender esse livro, então o Vitor vai me carregar na parte da literatura, e eu vou trazer aqui um contexto histórico, que é uma parte assim que eu manjo um pouco mais, né, da Rússia ali, da época do Dostoiévski. Porque eu tava comentando com o Vitor que percebi uma crítica social, né, durante essa parte do livro. Então, para falar um pouco disso, tipo, vou ser bem breve, bem resumido pra gente entrar direto no livro. E pelo que a gente deu uma estudada aqui, o Dostoiévski, ele viveu no século XIX ali, né, em meados do século XIX, acho que ele faleceu em 1880 e pouco, algo assim. Então ele pegou uma parte da Rússia que estava tentando se modernizar com o czar, com o imperador da Rússia, o Alexandre I. Na verdade, já havia uma tentativa dessa bem antes, já lá com o Pedro o Grande, acho que é um cara que muita gente já ouviu falar, o czar da Rússia, Pedro o Grande. Foi ele que construiu São Petersburgo, e foi em São Petersburgo que começou a trazer essa cultura francesa, né, que era dominante ali na Europa, para a Rússia, que por mais que muita gente ache que a Rússia é Europa, não é, os russos não vêm dessa forma, e se você for ver um pouquinho mais a fundo, você vê que não tem nada a ver, sabe? A Rússia é como se fosse um outro continente, é a Rússia. E esse cara, o Pedro o Grande, ele construiu São Petersburgo, e até hoje, se você for no Google Maps, você não precisa nem viajar para lá, você vai colocar no centro da cidade, você vai ver que se parece muito com a França, você vai ver que se parece muito com a Europa ali, central mesmo, a Alemanha, a França e tudo mais. Tem as construções, a arquitetura, enfim, todo o projeto urbanístico da cidade. E além disso, ele também tentou fazer com que as pessoas se vestissem e se comportassem de uma forma que nem os burgueses da França. Então isso começou no século XVIII ainda, e com as mudanças do czar, né, óbvio que tinham projetos políticos diferentes, uns mais conservadores, outros mais progressistas, mas na época do Dostoiévski, que foi na época do Alexandre o Grande, foi a época ali que a Rússia talvez mais tenha passado por mudanças assim, liberais, né, porque a Rússia ainda era ali uma monarquia absolutista, acho que talvez a última grande monarquia absolutista da Europa, enquanto Inglaterra, Alemanha, França, tudo mais já tinha sua constituição. A Rússia se mantinha no absolutismo. E também e com esse cara, com Alexandre I, foi ele que propôs essas primeiras mudanças, como, por exemplo, que foi a maior delas, abolir com a servidão. Cara, em 1800 e varado ainda tinha servidão na Rússia, e foi ele que acabou com a servidão. E além disso, que você também diz, tipo, escravidão mesmo? Era bem parecido com escravidão. O cara era tipo ali da terra, sabe? Ele era vendido com a família dele e tudo mais. Ele trabalhava pro proprietário e pela terra, pra comer e tal. Então, em 61, foi abolida a servidão na Rússia, ou seja, muito, muito, muito depois das grandes potências europeias, né, ocidentais. E também ele começou a meio que abrir, meio que talvez de forma grosseira, mas se abrir ao capitalismo, sabe? Que a Rússia ainda era muito feudal, e ele permitiu investimento estrangeiro para construir ferrovias e coisas do tipo. Então, esse cara acabou sendo assassinado por essas grandes reformas dele, né? Principalmente de acabar com a servidão. E foi isso. Então, eu vejo o Dostoiévski fazendo uma grande crítica pelo comportamento, talvez, ali da burguesia, da sociedade ali de São Petersburgo, principalmente né, na época em que ele vivia. Então, é isso aí, a gente já pode entrar no livro. E uma coisa interessante foi que, assim, teve uma vez que eu li um outro autor russo, que é o Tolstói, né? Ele tem um livrinho pequeno, muito bom, chamado A Morte de Ivan Illich, né? Acho que é isso, como se fala. E mostra, tipo, uma pessoa que sempre se apegou ali aos títulos e a visão que as pessoas têm dele, ao dinheiro e tal, e meio que não viveu o que ele queria viver. E, cara, é exatamente o tipo de assuntos que, por exemplo, o Machado de Assis, o Lima Barreto tocam, né? E aí o que eu pensei, cara, eles têm alguma influência em comum, né? E eu tenho certeza, né, já da influência da literatura brasileira na literatura francesa,
porque já, pelo que eu sei, a educação dos intelectuais brasileiros era feita em francês, tanto que eles tinham muitos termos em francês, e aí agora você falando isso meio que já mata a charada. Que, tipo, realmente eles devem ter tido essa influência francesa também, naqueles movimentos lá dos autores Balzac, Stendhal e tantos outros. Então é bom notar, né? Porque, tipo, todos esses autores de países diferentes meio que beberam ali da fonte da França, né? Interessante isso. Cara, a família Romanov, a última pelo menos, antes de ser assassinada, né, do Nicolau II, a corte ali eles falavam em francês, não falavam em russo. Caraca, que loucura. A família do imperador da Rússia falava francês. Caraca. É muito... É tipo o brasileiro que vai para os Estados Unidos e fala inglês só com os filhos, né? Isso aí. É tipo isso, né? E, cara, tu conhece aquele livro, é o maior clássico, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo? Você já me falou dele, mas eu nunca li. Então, ele é um jornalista americano que ele vai pra Rússia e tá no meio da Revolução Russa. E ele falava lá com os caras, ele falou com Lenin, por exemplo, em francês. Então tipo assim, o inglês, né, que a gente tem hoje era o francês, sei lá, 100 anos atrás. Até a classe revolucionária falava em francês, né? Isso aí. Tipo, teve várias linguagens que meio que foram na sua época, né? Teve o grego, né, bem antes ali, aí depois teve o latim, aí depois teve o francês, aí depois o inglês e, por enquanto, ainda é inglês, né? Isso aí. E aí, não sei, a gente pode ir pros pontos ou você tem alguma outra coisa interessante aí que queira comentar? Essas coisas que eu falei, que eu queria falar rapidinho sobre minhas opiniões do livro. Ah, sim, fala aí. Tipo, o que eu já falei, eu tô lendo as anotações aqui pra não me perder, né? Já falei que teve certas pequenas partes que se relacionavam não, mas me lembrou um pouco o Dorian Gray e o Contos de Natal, né? O Dorian Gray eu vou até falar aí sobre uma das lições, que ele fala sobre os caras, assim, que intelectuais, que meio que eles sabem o que estão fazendo de errado e mesmo assim se afundam na lama, né? Me lembrou muito o Dorian Gray essa parte. E outro ponto que eu percebi do livro é que o narrador, ele, pra mim, pareceu um cara completamente honesto consigo mesmo, sabe? Até no iniciozinho, ele fala, tipo assim, eu poderia pagar isso aqui, mas não vou pagar, não. Aqui eu menti, aqui eu tentei exagerar, né? Então é um cara, ele realmente tá sendo muito honesto, acho até que ele pode estar nos últimos momentos de vida dele e tá colocando tudo pra fora. Achei isso bem interessante. E também o terceiro ponto aqui, pra finalizar rapidinho, que ele tem várias ideias que não são finalizadas no livro. Tipo, ele começa um parágrafo falando, agora eu vou explicar o porquê que eu quis ser um inseto e não consegui. Só que ele desiste disso no meio do caminho. Sim. Aí ele vai pra outra ideia e fala, tipo, isso aí de novo. Agora eu vou falar por que eu não era mal, por que eu nem mal eu consegui ser, uma coisa assim do tipo. Sabe? Ele começa explicando, aí vai pra outra ideia e aborta a ideia inicial e fica nessa. E tudo você fica assim, caraca, cara, por que ele não falou mais? Caraca, tava maneiro. E ele muda, exatamente. Né? E dane-se. Isso aí. Qual foi o primeiro que tu falou, antes dele mudar de tópico? Eu falei da completa honestidade dele. Cara, tem um clássico, né, que é da literatura brasileira, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E é exatamente isso, que tipo, é um cara que já morreu contando a história da vida dele. Aí ele até fala que, tipo, cara, como eu já morri, eu não tenho mais apego a sei lá, título, dinheiro, né, posses e pudor, tal. Né? Então eu posso ser totalmente honesto. E realmente tem outra similaridade, né, com a literatura brasileira. Bem legal isso. Muito bom. Então vamos pra lição. Cara, começa aí, fala aí a primeira lição aí que você achou de interessante, aí depois falo eu. Tá, eu separei aqui, tipo assim, eu pensei que iam faltar lições, na verdade sobraram, e eu escrevi aqui 5, mas eu vou escolher 3 durante a live e a gente vai falando. Beleza. A primeira, tipo assim, eu não consigo colocar bem em palavras, sabe, a lição. Acho que eu não consigo chegar nessa profundidade, mas eu coloquei aqui que uma ideia que ele passou pra mim, e, óbvio, eu escrevi de uma forma muito menos abrangente do que ele trata no livro. Mas quanto mais você estuda, mais você se sente afastado da intelectualidade, sabe? E não é só isso, tipo assim, quanto mais você estuda, mais você sabe o que é certo e o que é errado,
e você vê que você faz mais coisas erradas e você está cada vez mais em pecado, você se sente cada vez mais na lama, que ele até fala, né, isso. Aham. Então, cara, eu usou direto falando que o conhecimento é uma bênção e uma maldição. Eu isso falo, aí. se eu não soubesse que existe, sei lá, a Finlândia, eu ia ser feliz aqui no Brasil, sabe? Ia ser feliz no Rio de Janeiro. Aham. Mas, cara, acho que isso vale pra muito mais coisa, né? Então, ele descreve lá em vários momentos, tipo, como que uma pessoa, tipo, uma pessoa com consciência, acho que é essa palavra que ele fala, sofre muito mais do que alguém que não tem. Eu acredito que seja por isso, porque tem mais conhecimento, né, do que é certo do que é errado. E, como eu falei anteriormente, vê que tá fazendo coisas erradas e o cara mesmo assim continua fazendo, Aham. né? Aham. E isso é um sofrimento interminável. Sim. Mas, de certo modo, eu acho que, cara, acho que coisas erradas você aí com suas referências católicas, acho que você tá no erro, você tem que se afastar dele, mas eu acho que sempre vai nos acompanhar, né? O pecado, talvez. No cristianismo a doutrina é que a gente tem o pecado na nossa natureza, né? E que apesar disso a gente tem que buscar tipo, ser de fato o melhor possível, né, na nossa capacidade. E cara, esse que tu falou me lembrou 2 trechos fantásticos que são da Bíblia, né? E um deles é no livro do Eclesiastes, que o rei Salomão, né, que é das pessoas mais sábias que passou pela existência, segundo a Bíblia, diz que quanto mais estudo e mais inteligente, mais triste você fica. Então é exatamente isso que ele fala no livro, né? Que você meio que conseguiu pegar isso também. E ao mesmo tempo, Jesus fala nos evangelhos, né? Que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, tipo, ao mesmo tempo, cara, o conhecimento ele te liberta. Você passa a saber o que é o certo e o que é errado. Você passa a discernir quando você não agiu de forma perfeita, né? Às vezes até assim, quando eu tô com os meus amigos, aí eu chego em casa e eu, caraca, cara, acho que, sei lá, eu fiz uma brincadeira aqui que, pô, não devia ter feito. Sei lá, cheguei a meio que comentar alguma coisa ruim da pessoa. E eu fico pensando, mas por quê? Porque eu acho que eu consigo ter uma consciência que a verdade, o estudo tem me trazido. Mas ao mesmo tempo, isso traz uma agonia, né, cara? De tipo, pô, se eu não soubesse que isso era errado, eu tava aqui de boa, sabe? Exatamente. Mas aí, Exatamente. sei lá, é aquela coisa, né? Tipo, se a gente não buscar a verdade, não melhorar, cara, a gente vive quase tipo um animal, né? Tipo, tem um padre aí, famoso aqui no Brasil, que é o padre Paulo Ricardo, ele fala, né, que o ser humano, quando ele não busca melhorar, estudar, né, progredir, digamos assim, ele fica tipo um animal que busca o prazer e foge da dor. Busca o prazer e foge da dor. Tipo, tô amando aqui. Então tá muito bom, vou ficar aqui. A pessoa tá me enchendo o saco. Eu vou trair, vou fazer sei lá o quê. Sei lá, meu pai tá me dando dinheiro. Vou ficar aqui. Ele tá doente. Vou abandonar e deixar pra lá. Então, a gente, com certeza, né, quem tá ouvindo também, vai ter lembrado inúmeros momentos em que viu pessoas agindo assim e inúmeros momentos em que agiu assim. Porque, cara, eu, pelo menos na minha vida, eu consigo claramente ver estágios em que eu agi dessa forma, né? E aí, pô, é um negócio que é ruim, né? Tipo, Miguel Soriani, né, que é um cara aí de desenvolvimento pessoal no Instagram, ele fala que, cara, se o ser humano não buscar melhorar, a tendência é que ele piore com o tempo, né? E aí lembra até o conto de Natal, né? O Scrooge. Que ele era meio que uma criança, um adolescente, aí foi piorando. Aí virou daquele jeito no final, né? Cara, sobre isso ainda. Tipo, eu tava falando com um amigo hoje, e foi uma coincidência que a gente tá se preparando pra falar sobre isso, e ele falou, tá me contando uma situação de uma pessoa que tem um comportamento extremamente abominável, e eu falei, pô, como é que é essa pessoa? Ele falou, cara, essa pessoa é uma daquelas pessoas que não sabe nem pra que existe, e é literalmente isso. Sabe, não tem fim nenhum, não tem objetivo algum. E ele tava me contando as coisas, né, as nuances desse comportamento abominável que essa pessoa pratica. Caraca. Sabe? Mas, cara, aí eu te pergunto em cima disso aí. A pessoa, tipo assim, óbvio que todo mundo pra mim não tem desculpa, não importa quem seja, todo mundo sabe que matar é errado, coisa assim, tipo, realmente pesadas, sabe? Mas é o que eu te falei,
todo mundo, como você falou, a gente sempre tá em pecado, né? Mas às vezes não são coisas tão sérias, né? Por exemplo, tem alguém que... Inclusive, só um parêntese. No catolicismo, no protestantismo eu acho que não tem, mas no catolicismo tem a distinção do pecado venial, que é um pecado que não te afasta da graça de Deus, e o pecado mortal, que te afasta da graça de Deus e que exige que você se confesse, né? O pecado mortal, sei lá, você matou uma pessoa inocente, né? Agora um pecado venial, sei lá, você foi um pouco grosso com um estranho na rua. É diferente, né? Totalmente diferente. Mas fala aí. Aí eu acho que você acabou meio que me respondendo sem querer, mas por exemplo, uma pessoa que comete um pecado desses não tão sérios, mas ela não tem consciência de que é um pecado. E aí, ela tá se tornando uma pessoa ruim? Ela, sabe? Cara, eu acho, pelo que eu vi, assim, que... Bom, é aquela coisa. Quanto mais lhe for dado, mais será cobrado, né? Então uma pessoa sem consciência... Isso tá até na Bíblia, né? Isso eu tô explicando segundo o conceito cristão, mas acho que, sei lá, uma pessoa que não seja vai poder adaptar pra fé que ela tem e tal, né? Mas eu acho que, realmente, a quem muito for dado, muito será cobrado, né? Então, cara, uma pessoa estudada, inteligente, que saiba as coisas, ela vai ser muito mais cobrada, né? No momento ali decisivo do que uma pessoa sem consciência, sem a criação adequada, né? E eu vejo isso muito claramente, né? Inclusive tem até meio que uma piada, né? Que é um índio perguntando pro padre: pô, se eu não conhecesse Jesus e morresse, eu iria pro inferno? Aí o padre falando: não, porque, pô, você não teria tido a oportunidade de conhecer e tal. Aí ele: pô, então por que você tá me apresentando Jesus? Agora eu posso ir pro inferno, né? E aí é aquela coisa, pô, realmente, né? Mas, pô, será que você não quer passar a verdade pra aquela pessoa, né? Não tô nem falando que quem tá ouvindo precisa acreditar no cristianismo, pode até ser ateu. Mas, tipo, cara, você a ideia da parada. A ideia, tipo, cara, você sabe uma parada que é verdade. Pô, você tá privando aquela pessoa porque você acha que aquela pessoa não é capaz. Cara, isso é desumano, na minha opinião, sabe? É verdade. Então, mesmo que ela venha arcar com uma responsabilidade, pô, a gente não pode se esquivar disso, digamos assim. Entendeu? Agora, só pra finalizar aqui a passagem que eu anotei que ele fala sobre isso, vai ser breve, juro que a gente se estendeu pra caraca nisso, mas vou ler rapidinho. Tá. Ele fala: quanto mais consciência eu tinha do bem e de todo esse belo e sublime, mais afundava no meu lado e mais capaz me tornava de atolar-me nele completamente. Ou seja, tipo, você tá lá falando que ele se atolava na lama, né, porque ele tinha consciência do belo e do sublime. É isso aí. Caraca, cara, muito ruim isso. Eu não queria ter lido isso, não. Cara, o Chesterton, que ele é um autor inglês, ele fala, né, que a pessoa má, de fato, ela provavelmente só conhece o mal. Na maioria das vezes ela só conhece o mal. Mas a pessoa boa, ela necessariamente tem que conhecer o bem e o mal. Porque não tem como uma pessoa que só conhece o bem praticar o bem, porque aí não é como se fosse o bem, é aquela pessoa fraquinha, entre aspas, boazinha, que todo mundo conhece, sabe? Que tipo, você acha que ela é educada, que ela é gentil, mas pô, numa situação de vida ou morte ela vai fugir. Isso não é ser uma pessoa boa, isso é uma pessoa boazinha, trouxinha, sabe? Não é ser ela não é virtuosa, boa, né? Não é uma virtuosa, né? Não é uma pessoa virtuosa. Mas eu acho que existem pessoas que conhecem o bem e o mal e sabem das consequências de seguir o mal e seguem o mal, cara. São os Stalins da vida, Hitler da vida, sei lá. Que não é possível que em nenhum momento ela pensou: cara, peraí, isso aqui não é possível. Até porque o Stalin provavelmente leu Dostoiévski, né? Pois é, exatamente. Eu tenho quase certeza que o Dostoiévski ele chegou a ser censurado na Rússia por representar os ideais burgueses, alguma coisa assim. E é engraçado que ele critica esses ideais, né? Mas eu tenho quase certeza que em algum momento, acho que ali da União Soviética chegou a rolar essa proibição. Mas eu não tenho agora essa fonte, né? Depois eu até posso pesquisar. E aí, sei lá, no próximo Clube do Livro eu trago essa informação. E a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa, assim, até meio que de esquerda, né? Como você falou, até que o Dostoiévski ele era meio que ligado a movimentos socialistas.
Mas quando ela toca na ferida da esquerda que tá no poder, ela é meio que rejeitada, né? A gente vê isso tipo com o Glenn Greenwald, né? Que é de esquerda, mas falou mal de certas atitudes aí dos governos e meio que foi jogado de escanteio, né, cara? Com certeza. Aí você tem que ser o pacote completo, né? Senão já era. Cara, imagina tu ser amigo de uma pessoa dessas, graças a Deus. Graças a Deus eu tô longe. Cara, eu acho que essas pessoas não têm amigos, sabe? Só tem o, tipo assim, o aliado. Deve ser isso aí. Deve ser isso aí, pois é. É triste, né? Enfim. Aí o primeiro ponto que eu trouxe, né? É que ele fala mais ou menos ali no capítulo 5, eu acho, que é sobre o tédio, o ócio, digamos assim, que ele chega numa frase, eu até marquei, ele fala aqui, ele tá lá meio que dissertando, né, não sei lá o que, e ele chega um momento e ele fala, e a causa de tudo isso é o tédio, meus senhores, a inércia nos esmaga. E eu acho que, de alguma forma, o tédio excessivo, cara, ele é muito prejudicial às pessoas, se ele for mal aproveitado. Se ele for bem aproveitado, ele pode ser bem utilizado. Mas para uma pessoa usar bem o tédio, ela tem que ter muita maturidade. Porque eu acho que é a exceção. E tem até aquele ditado, né? Que, sei lá, nossas mães, avós e bisavós falam, né? Eu ia falar exatamente isso. Que é mente vazia, oficina do diabo. E, cara, os ditados... Tem alguns ditados que eu acho que são super errados, mas alguns fazem muito sentido. Eu acho que esse faz muito sentido. E, Quinha, tu vai até lembrar o dia que a gente estava lá no Habib's. E aí eu tava conversando contigo, que quanto mais coisas eu faço no dia, mais eu consigo fazer. E tipo, no dia que eu não tenho nada pra fazer, eu não consigo fazer nada do que eu quero. E é meio que isso, porque tipo, sei lá, eu tô sem fazer nada, aí eu fico viajando, aí eu olho rede social, aí eu, vou ler. Aí fica meia hora no YouTube. Não, agora eu vou trabalhar. Aí consegue trabalhar 1 hora só. Tipo, eu fico muito nisso. Porque eu ainda não tenho a maturidade de aproveitar bem o ócio, né? E... Cara, nesse tempo de hoje, de rede social, de precisar... Assim, nem sempre é o caso, né? Às vezes tem a pessoa que trabalha 12 horas por dia, né? Tem condição e tal. Mas, tipo, nesse tempo que a galera tá de home office, que tem muito tempo livre e tal, e que é uma coisa boa, óbvio, ter tempo livre para fazer suas coisas, mas... Infelizmente as pessoas usam para as piores coisas. Que é ficar horas e horas no Instagram. Que é ficar, sei lá, sem fazer nada. Acaba desenvolvendo uma depressão, uma falta de sentido na vida. Né? Aí, pô, o que tu acha disso aí, né, cara? Cara, foi mais uma das lições que me deixa muito mal, porque eu sou um procrastinador nato. E eu sei, cara, que eu tô errado. Tipo assim, o ócio é pecado, né? Também, não é? Eu acho que é. É porque a preguiça, né, é um pecado capital, digamos assim. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos porque eu acho que ajuda sempre a entender melhor, né? Mas tem dia que eu tô de bobeira e, por exemplo, a gente tem o clube do livro, eu já sei qual livro que a gente vai ler e tal. E, pô, vou lá, baixo o livro e em vez de eu ler, eu sei que, tipo, vou tirar lições boas disso e vou jogar LOL. Sabe? A parada que vai durar 40 minutos e, pô, não tô falando que eu não tenho que jogar. Nunca, mas, sabe? Agrega menos, né? Aí, cara, e tem várias coisas assim que a gente tá falando aqui de estudo, sei lá, mas vai praticar outra coisa, sabe? Aprender tudo, qualquer coisa é bom, você aprender. Então vai aprender a tocar violão, vai aprender espanhol, vai aprender uma luta, vai, né? Sei lá, se tem tempo livre, vai fazer alguma coisa do tipo. Então se você não tem dinheiro, também tem inúmeras outras coisas que você pode aprender de graça, que você pode fazer que vai ser melhor. Vai lavar uma louça, cara, vai ser melhor, né? Do que realmente ficar na rede social. Vai ajudar alguém, vai falar pra sua namorada que você ama ela, é melhor, né, cara, do que ficar na rede social. Então, cara, eu tô muito não, que eu acho que já melhorei bem nisso. Mas eu sou um cara preguiçoso, às vezes desperdiço muita produtividade, né, que eu poderia ter pra fazer coisas assim fúteis também. Então acho que cara, quando eu li essa parte aí, você tipo me mandou as suas lições antes de eu terminar de ler o livro. Quando eu bati o olho nessa parte, eu falei, essa aqui foi o que o Vitor colocou, eu já tinha certeza antes de terminar de ler. Então acho que é muito importante, ainda mais pro século atual, né? Ele escreveu no século XIX,
E como eu falei, me parece ser uma crítica para os homens do século XIX. Inclusive, né, com tecnologia, né, coisas assim mais automatizadas, as pessoas já, eu imagino que numa menor escala, mas já provavelmente já tinham mais ócio do que antes, né? Uhum. Então, continua sendo muito vivo até hoje, por isso que eu falei que o livro é um clássico. E, cara, essa parada de século dele ter escrito no século XIX várias coisas e no século XXI estar pior vai levar até a meu último tópico, que não é bem uma lição, mas sim um questionamento. Aham. Mas é isso aí. Beleza. Cara, tem uma frase de São Paulo que sintetiza muito isso, que é o... Tá tocando musiquinha aí. Tá. Tem uma frase de São Paulo que sintetiza... Foi mal, foi o Discord aqui, foi mal. Beleza. Uma frase de São Paulo que resume isso, cara. Que ele fala assim: nós fazemos o que não queremos e nós não fazemos o que queremos. Tipo, tem um lado nosso que quer descansar, que quer jogar, que quer dormir, que quer comer, que não quer fazer nada. Tipo, a gente faz isso que a gente não quer no nosso interior. Mas ao mesmo tempo, a gente não faz aquilo que a gente quer mesmo, aquela coisa mais alta, sabe? Sei lá, tocar um empreendimento, ler uma parada, aprender uma coisa que a gente sempre quis aprender, ler aquele livro que a gente tá enrolando há mais de um ano. Tipo, a gente faz o que a gente não quer, ou seja, aquela coisa mais baixa que dá um prazer imediato, e a gente não faz o que a gente quer mesmo, que vai dar um resultado pra gente, né? E outra coisa que ele fala, eu não sei se é exatamente nessa parte, e nem se eu tô me embolando aqui, você pode me corrigir aí se eu tiver errado, se você perceber que eu tô me embananando. Mas ele fala também que as pessoas com consciência, tipo, acho que talvez elas tenham mais preguiça porque elas também sabem mais das dificuldades. Tipo essa que você falou, de fazer um empreendimento. Pô, é muito mais difícil do que eu passar o Facebook e rolar a tela, sabe? Então, obviamente, eu vou preferir o Facebook. E o cara que não tem essa consciência, ele vai com tudo e dane-se, não tá nem aí. Cara, eu já procrastinei muita coisa porque eu queria as coisas ideais, sabe? Eu já fui muito assim. Aí tem aquela frase, né? Feito é melhor do que perfeito e tal. Aí que eu pensei, cara, eu vou começar fazendo tudo errado mesmo, cara. Depois eu vou ajeitando, tá ligado? Pô, é isso aí. Cara, se o pessoal que tiver curiosidade e for lá nos meus episódios de 2020 do podcast, cara, meu microfone era um lixo. Era horrível. Cara, o conteúdo era maneiro. Ainda é, tipo... Cara, eu às vezes vou ouvir um episódio antigo, cara, às vezes eu não consigo. Porque é horrível aquele áudio. Mas, pô, eu comecei. Hoje em dia, pô, tá melhorzinho. Eventualmente, pô, já consigo montar um estúdio, sei lá, se eu tiver dinheiro, né? Já tem milhares de inscritos, né? Pô, isso aí, né? Se você não tivesse começado lá atrás com áudio ruimzão, não teria. Não teria agora, né? A galera me ouvindo, né? Desses, sei lá, 6 mil no YouTube, nem sei quantos me ouvem, mas tá bom, né? E também pude me conhecer a ponto de ver que eu não queria fazer uma parada rasa. Que antes eu tinha muito episódio tipo, como ser produtivo, sei lá o quê. Eu falei, cara, foda-se, eu quero, porra, fazer isso aqui, tá ligado? Ler Dostoiévski e comentar, pô, dane-se, entendeu? Então meio que eu compreendi essas paradas. Pô, imagina se eu fico, mas é muito difícil. Mas não sei o que eu vou fazer, né? Então é meio que isso, né, também. E também, pô, várias vezes eu ainda faço isso, tipo, eu tava querendo criar um blog de jogos e trazer umas reportagens em português, porque os blogs de jogos com informação densa mesmo, de RPG e tal, no Brasil são péssimos. Então nem teria concorrência direito, né? Aí depois eu pensei, cara, pô, mas eu tô fazendo um monte de coisa. Não vou fazer agora não. E, sei lá, eu poderia estar ganhando um dinheirão. Enfim, não tem como fazer tudo também, né? Enfim. Em algum momento... Agora vai uma lição minha aqui, hein? Fala lição minha, aí bônus. Cara, a gente tá falando tipo aqui sobre o Dostoiévski e tal, sobre o livro, mas a gente leu, eu falei, eu tive que ler 3 vezes pra entender mais ou menos, e cara, é assim, é normal, você não entendeu essa dificuldade. A gente tá aqui conversando, mas cara, acho que o que vale mais é a experiência, né, cara? E você conversando com outra pessoa ajuda mais ainda. E também, falando sobre isso de fazer as coisas e tal, cara, eu não sou assim de pegar e fazer. Mas eu tenho consciência que esse é o certo. Eu acho que o primeiro passo é você ter consciência pra depois começar a fazer, sabe? Assim como ter consciência dos seus erros e depois tentar melhorar eles. Então a gente aqui não é perfeito, a gente não é super inteligente, nem faz tudo que é certo, não.
mas o primeiro passo para isso tudo, né, para você ser perfeito e inteligente, ou buscar isso pelo menos, é você ter a consciência dos erros e onde você pode melhorar. Então, é normal, primeiro de tudo é saber que é normal ter dificuldade e que é normal também você ter medo, né, de fazer essas coisas. Então, acho que é isso aí, que é muito importante as pessoas saberem que muita gente às vezes tem mais medo e não tenta nem, sabe, nem dar o primeiro passo. Cara, é uma parada assim, uma regra. 99% das vezes, as coisas na sua cabeça são muito piores do que quando tu vai fazer o negócio, sabe? Tipo, vou falar com fulano pra ele me dar uma chance de trabalho. Na tua cabeça, ele vai te humilhar, sei lá, te chutar, te matar, só porque você pediu um emprego. Aí tu chega e ele fala, beleza, tem um negócio aqui pra tu fazer. Tipo, sabe, é sempre tudo muito mais leve do que a gente acha, muitas vezes, né? Cara, vão ter vários exemplos disso aí, mas aí o podcast vai durar 5 horas, né? E, inclusive, cara, o que a gente tá fazendo hoje é meio que prova disso. Pô, a gente viu que era mais difícil do que parecia. A gente podia falar, não vamos fazer esse mês não e a gente lê outro livro. Sei lá, a gente podia desistir, mas a gente tá aqui, sabe, fazendo uma leitura dessa primeira parte e depois a gente vai encarar tudo sem problema, né? Tipo, meio que é um sinal disso, né? Com certeza. E aí, vamos lá, fala aí a sua segunda lição. É a minha segunda lição agora, né? A minha segunda lição, como eu falei, ele faz várias críticas sociais ali ao século XIX, em que ele vive ali, a burguesia, a intelectualidade, e tem certa hora que ele fala sobre o ego dessa classe, né, social. Ele até compara com um ratinho, com um camundongo. Eu li meio que em 2 versões diferentes. Eu li uma ele falava que era um ratinho, que esse homem era como se fosse um ratinho buscando vingança, na outra ele falava um camundongo. E ele fala como esse pessoal intelectual tem o ego extremamente frágil, cara. Isso a gente vê nas redes sociais, a gente vê na política, a gente vê os presidentes aí, né, dos países mundo afora. E, cara, pessoas que deveriam ser, talvez ali, moralmente e culturalmente mais elevadas, se ofendem com coisas básicas e tentam buscar vingança. É isso que ele fala, né? E é o cara que ele sabe que a vingança não traz justiça. Né? Ou pelo menos deveria saber. E isso é o pior de tudo. Então, eu queria falar aqui sobre o ego do homem do século XXI. Inclusive tem um canal aí que o meu irmão assiste e você sabe quem é o cara que você sempre fala mal dele, né? Não. Fala aí. Tem esse ego aí, que um espetinhozinho assim nele, né? Ele já se transforma nesse ratinho que o Dostoiévski fala. Já fica louco. Né? E tenta atacar a pessoa de diversas formas. Então acho que essa é uma grande lição, que o ego, ele... Cara, acho que é bom você ter... Se bem que ego e autoestima talvez sejam coisas diferentes, né? O ego, ele tem uma conotação meio que negativa, né? Na linguagem atual, sim, né? E meio que a autoestima é, tipo, você realmente se valorizar e tal. Mas fala aí. Então, tipo assim, é importante você ter autoestima, mas esse ego aí nesse sentido negativo não, porque por mais que você seja uma pessoa com poder, ou seja um cara muito inteligente, você ainda é uma pessoa, né, normal. E coisas vão acontecer com você e, cara, não se transforme no ratinho que o Dostoiévski fala no livro. Cara, né, que ele se isola, ele se isola nessa raiva e angústia que, ao ver alguém, talvez desafiar a inteligência dele, né? E depois ele se deleita nessa raiva, né? É isso que ele fala. Cara, a gente viu um caso recente aí, né? Tem um comediante, né? Comediante, apresentador de podcast, o Arthur Petri, ele meio que tirou uma onda, assim, com uma doutora em alguma coisa científica aí, né? E, cara, no início dos vídeos ele sempre bota que é um rant, que o rant é meio que uma brincadeira, não é pra ser levado a sério e tal. Aí ele meio que ficou zoando, né? Falando que a garota, que ela fala que ela tem PhD. Eu tenho PhD e... não, isso aqui é mentira. Isso aqui é pseudociência e tal. Cara, ela tomou aquelas dores como se aquilo fosse a vida dela, cara. Cara, aquilo é a profissão dela. Ela é doutora em física, sei lá. Ela trabalha com isso. Maneiro, ótimo pra ela que ela tenha estudado. Mas, cara, isso não é a vida dela, cara. A pessoa... O Olavo fala isso muito bem. A pessoa, hoje em dia,
ela sente que a área de trabalho dela é a vida dela, que a pessoa fica imersa naquilo e, tipo, não sabe discernir, cara. Tipo, ela é cientista, e aí também, não quero ser injusto com ela, tipo, são todas as pessoas, tipo, a pessoa é cientista em todas as ocasiões, o cara é juiz em todas as ocasiões, o cara é médico em todas as ocasiões, sabe? E meio que eu acho que até sei lá, é um resquício de uma sociedade de castas, assim, né? Que acho que como hoje em dia Cara, não tem uma casta. só um parênteses. Fala. Isso aí, essa parada do cara, sei lá, é juiz em todas as esferas, né? Em todas as camadas da sociedade, qualquer coisa ele tem que ser juiz. É tipo, no Tinder, você vai lá e tipo, cara, fale sobre você e a pessoa tá lá, tipo, sei lá, professora, sabe? Sou cientista, sou doutora em letras. Caraca, cara. Isso você se identifica, isso é você. Tipo, fale sobre você, isso é você, sério? Né, cara? Isso é o ego completamente inflado. Não, mas o Tinder é meio que isso, né? Você se valoriza ao máximo pra você conseguir o máximo da outra pessoa. É quase um... Sei lá, cara. Não vou nem falar muito sobre isso, porque isso me deixa meio mal. Mas enfim. Também me deixa... Cara, na época que eu tinha Tinder, sei lá, 4 anos atrás, ficava triste. É triste, sabe? É triste mesmo. É bizarro. Bizarro. E aí tá tendo um retorno aí, cara. Não sei se... O que tá rolando aí? Tá tendo uma coisa assim, né, de... Parece que como não tem mais um sistema de castas, a pessoa tenta criar uma casta pra ela, tipo... eu sou um intelectual porque eu sou um cientista. E meio que hoje em dia o cientista é como se fosse uma classe sacerdotal, digamos assim, né, tipo... Cientistas afirmam, não, então se o cientista afirma, tá certo, né? E, tipo, tá dando retorno ainda? Não. E aí isso é usado pra falsear diversas informações. Procurem um vídeo no YouTube, Como Mentir Usando Estatísticas, cara, muito bom. Acho que tem um livro com esse nome também, não sei se é o mesmo cara do YouTube. E meio que o cientista virou a classe sacerdotal, o médico e o juiz viraram a classe aristocrática. E tá meio que sendo assim, entendeu? Tipo, o servidor público é também da classe aristocrática, tipo um baixo aristocrata. Tipo, cara, é um resquício de casta mesmo, né? É uma loucura isso, cara. Sim. E, teoricamente, a república veio pra acabar com esses títulos, né? Com a nobreza e tudo mais, só que a gente vê, talvez até piorando, de certa forma, eu acho que esse distanciamento da sociedade comum, né? Com essas pessoas que também são comuns, né? Não são nem pelo menos a nobreza, né? Não tem nem o sangue azul da nobreza. Isso aí. Cara, e eu já vi casos assim, tipo, da pessoa... Tipo, a pessoa, vamos supor, quer uma oportunidade, mas aí, sei lá, vai pagar um valor muito pequeno. Tipo, sei lá, um texto de 2.000 palavras, R$15. Pô, é um valor muito baixo. Mas, cara, a pessoa não tem nada. Ela nunca fez nada, não tem experiência. E a pessoa não aceita. Aí eu penso, cara... Pô, na moral, mesmo se tu fosse, sei lá, limpar o chão, fazer uma limpeza pesada... Pô, cara, em necessidade, tua família precisando... Pô, sei lá, eu faria em necessidade, né? Pô, graças a Deus, tô trabalhando, né, como redator e tal. Mas aí o cara não quer meio que se submeter a uma coisa pequena. Também não acho que a gente tenha que aceitar qualquer porcaria pra sempre, né? Obviamente, pô, quando você tá trabalhando, tu vai cobrar mais. Até porque tem muito empregador que é sacana com esse negócio de pagar mal. Mas, cara, tu no começo, as pessoas têm que entender que a sua hora vale pouco. E a pessoa não aceita, porque, sei lá, ela acha que ela merece tudo de mão beijada, sabe? Então tem os dois extremos. Tem o chefe filho da puta e o funcionário filho da puta também, né? Pra finalizar, cara, acho que você que tá ouvindo a gente, se você se identificou, né, talvez como eu me identifiquei na primeira lição, não tem problema nenhum em admitir isso. Se você perceber que você é uma pessoa com ego inflado, cara, saiba que você é uma pessoa como qualquer outra, e não é um diploma, ou um salário, ou sei lá, qualquer outra coisa aí que vai te fazer ser melhor do que alguém, ou poder... Ou não ouvir nenhuma crítica, né? E nem discutir com alguém sobre algo que talvez você possa saber mais, enfim. Aí também tem vários
vários detalhes do que um cara com ego inflado pode agir. Como ele pode agir. Mas é isso aí. Pode ir pro seu terceiro ou seu segundo agora? Meu segundo. Só um detalhe. Cara, só pra finalizar mesmo. Cara, as pessoas subestimam o fator sorte no sucesso das pessoas. Pô, as pessoas gostam desse discurso meio... Como é que se fala, que o pessoal da esquerda fala? Meritocrático. Meritocracia. Eu trabalhei muito, me esforcei muito e tal. Cara, isso é importante, a pessoa correr atrás, trabalhar, se esforçar. Tudo eu considero muito válido. E eu ensino que as pessoas devem buscar isso. Mas, cara, a sorte é um fator talvez mais importante do que isso, cara. Cara, sei lá, você nasceu numa escola boa, por acaso seus pais te passaram genes bons e você nasceu com QI alto. Por acaso seu avô trabalhava com uma área que você se identificou e ele pôde te dar um contato. Por acaso você entrou numa oportunidade... Cara, eu vejo um monte de coisa na minha vida que foi sorte. Cara, eu fui demitido quando estava abrindo as vagas do mestrado e eu pude estudar porque eu recebi o dinheiro da rescisão e ia poder ficar em casa sem trabalhar. Cara, eu sou católico, eu acredito que foi uma providência divina. Mas... se parar pra pensar, foi sorte eu ter sido demitido, né? Pô, por acaso, na última prova eu consegui uma nota um pouquinho mais alta que me colocou em penúltimo pra entrar no mestrado. Por acaso, na pandemia, eu fiquei enchendo o saco de um cara lá no Instagram, que é o Eduardo, que eu sou, assim, acho que é a pessoa profissional que eu sou mais grato hoje em dia. E, cara, por acaso ele tava precisando de um redator naquele momento. Cara, imagina se eu vou falar uma semana depois. Imagina se eu vou falar uma semana antes. Tipo, foi sorte, cara. E aí eu vou chegar e falar que eu sou o fodão do trabalho? Pô, eu sei que eu aproveitei as sortes que eu tive. Mas, cara, foi sorte. Tá entendendo? E aí, tipo, sei lá, um cara investiu em Bitcoin em 2013. Cara, é sorte. E aí ele quer achar que ele é o fodão porque ele pode comprar um carro. Cara... agradece, porque tu é um merda e tu deu sorte, cara. Tipo, cara... todos somos, né, cara? Cara, eu tento trabalhar muito isso, porque às vezes eu fico meio, caraca, pô, tô trabalhando, pô, numas empresas legais, mas eu fico, caraca, cara, pô, pouco disso aqui é mérito só meu. Tipo, não falo nem pra, você é humilde. Não, tipo, pô, realmente, muita gente abriu a porta pra mim. Muita gente, mesmo quando eu errei, falou, não, fica aí. Tipo, cara, a gente tem que ser mais grato à sorte, as pessoas que abrem as chances, tá ligado? Porque é meio que assim mesmo, né? É que nem pra... é a mesma coisa que pra você se tornar inteligente, primeiro você tem que reconhecer que você é burro, né, cara? Isso aí. Se você não tiver esse reconhecimento primeiro, já era, você tá perdido. Isso aí. Pô, o Bill Gates, cara, ele nasceu nos Estados Unidos, estudou no ensino médio que tinha um computador. Por acaso teve um amigo que se interessou por computador com ele. Cara, foram muitas coincidências que fizeram ele ser o cara que ele é hoje. Então, tem muita sorte envolvida, né? Enfim. Meu segundo ponto é: vivemos na ditadura das sensações. E aí cara, eu acho que esse ponto vai ser até um pouco menor, porque eu já falei que aquilo, né, de buscar o prazer e fugir da dor. E, cara, cada vez mais nós estamos vivendo a ditadura dos prazeres. Quando a gente abre a rede social, dá aquela dopamina da notificação, cada vez mais comidas gostosas e abundantes que a gente pode comprar e comer, cada vez mais programas no Netflix que a gente fica lá zapeando, nunca vê nada, mas tem aquela dopamina de ver os programas. Cada vez mais recomendação no YouTube. E, cara, a gente tá acostumado com prazer extremo, cara. E isso faz a gente não querer fazer nada, só querer ficar ali, deitado, vendo Netflix, vendo YouTube. Tipo, às vezes, até a gente... Tipo, eu sinto isso. Cara, às vezes eu fico com preguiça de ir jogar videogame, porque eu tô no YouTube. Cara, olha o cúmulo, cara, de apego ao prazer, sabe? E aí os antigos, eles faziam algumas coisas, né? Eles faziam jejum pra desapegar um pouco do prazer sensível, né? Da comida. Faziam abstinência, sei lá, de carne, de alguns alimentos, assim, né? Mais gostosos. Mas hoje em dia, o sensível, ele tá cada vez mais forte, né? O cinema contribuiu para isso, né? Que o cinema, ele é meio que a consolidação de todas as artes, né? Ele tem som, ele tem imagem, ele tem dinamismo. Então a gente vê um filme, cara, antigamente o filme era tipo 10 minutos de crédito logo no começo, aí tu ficava esperando e tal. Hoje em dia, cara,
o filme começa, é uma explosão, aí o cara beija a mulher, aí mata 20 pessoas, aí a porra começa a aparecer vários vilões, e aí aparece o título, sabe? E aí, tipo, no crédito final, eles já te dão, vai ter cena pós-crédito, então tu já tem a dopamina de ficar ali esperando. Então, cara, essa tecnologia, desde ali do século XIX, XX, cara, vem fazendo a gente cada vez mais mal acostumado e desapegado de uma espécie de abstração. A gente quer só aquilo concreto, aquilo sensível, a gente não para e, tipo, sei lá, a gente não para e olha para uma obra de arte. E, tipo, não é nem que vai ter uma reflexão filosófica, tipo, cara, olha como é que é bonito, pô, olha, sei lá, a cor ali da pintura, sabe? É uma parada simples. A gente não para e, sei lá, lê um livro e para e reflete sobre o livro. A gente já quer um livro. É igual o Olavo fala, a gente quer um desenho, a gente quer um negócio explicado, a gente quer um desenho da explicação e a gente quer uma explicação do desenho. Tipo, caraca, cara, sabe? Então é a ditadura do sentido mesmo. E, tipo, isso reflete nas relações, né? Tipo, pô, se não tá gostosinho aqui eu vou embora. O chefe ele falou mal comigo, então eu odeio esse trabalho. Caraca, às vezes o cara acordou mal, tu também acorda mal e trata mal, sei lá, o padeiro. Pô, então, né? É meio que isso. Enfim, tem comentários aí a fazer? Acho que só pra contribuir um pouquinho, que talvez como eu posso falar isso? Caraca, tem um termo pra isso. Tipo assim, que a gente já tá vivendo tanto... Tem tantos esses prazeres, né, que a gente não consegue mais valorizar. E a gente sempre fala, sei lá, 15 anos atrás a gente ia na locadora, e pô, era bonzão. E agora não, você tem no Netflix o catálogo gigantesco, você vai só dar 5 passos do seu quarto pra sua sala e ver. Ou então, que nem você falou de comer hambúrguer. E, cara, eu lembro até hoje, quando foi eu ou meu irmão, algum de nós dois, a gente fez primeira comunhão, né, na igreja católica. E minha mãe fez pastel aqui em casa. Caraca, eu lembro até hoje, sabe, qual que foi e tal. Foi bonzão. E, pô, hoje em dia, se eu for comer um pastel, eu nem ligo, sabe? Então, acho que esse grande número de ofertas, né, que a gente tem de experimentar esses prazeres, acaba até estragando esses momentos que poderiam ser bem melhores se a gente não tivesse tão spoiled, já mimado. Exatamente. Com essas coisas, né? Então, cara, acho que a tecnologia, óbvio, tem o seu lado bom. Ajuda muita gente, ajuda em trabalho, ajuda em estudo, ajuda, pô, em infinitas coisas, mas também acaba estragando muitos momentos que a gente valorizaria muito mais, né? Como a gente valorizava há 15 anos atrás, até porque, tipo, sei lá, 8 anos pra cá, é muito diferente, né, do que, sei lá, tipo, de 2000 pra 2010 foi uma mudança muito menor do que de 2010 pra 2020. Sim, cara, e aí só pra o pessoal que tá ouvindo, cara, não é porque a gente tá falando de um lado ruim da tecnologia que a gente é contra a tecnologia, não, cara, tudo que a gente fala aqui é pra te fazer pensar um pouco, não é tipo, tu é a favor ou contra, tipo... Sabe, esse é um pensamento até meio limitante, né? Não é a favor ou contra, é entender o que cara, é. O Dostoiévski, tipo, no final lá do livro, ele mostra, tipo assim, que ele não é nada, ele meio que não tem opinião. Ele tipo, a gente só tá falando sobre as coisas, o que a gente sentiu lendo, né, e tudo mais, não é ser a favor ou contra, né? Não tem essa ambiguidade. Então. Não, e até, só pra um último exemplo... Ambiguidade não, essa... Como é que é? Tipo dualidade, binário, né? Dualidade. Isso aí. Pra citar um outro exemplo que eu tenho também. Antigamente, a gente tinha que ligar pra pedir pizza, né? E, cara, hoje em dia tem o iFood, pô, muito mais prático, e é rápido, né? Você acompanha o pedido. E, pô, às vezes quando eu tenho que ligar, cara, eu fico incomodado. Caraca, vou ter que ligar. Caraca, cara, antigamente, tu tinha que fazer teu pão, cara. Tu recebe uma pizza. Caraca, cara, que loucura. Isso aí, sabe? Isso aí. Caraca, é muito louco isso. Como a gente tá meio que mimado mesmo, né? Enfim. Exatamente. Sei lá, cara, não sei se também é a nossa geração, não. Se todo mundo que chega a partir de certa idade que fica assim, ou se realmente todo mundo fica assim porque as coisas meio que ficam mais fáceis, então... Sabe onde é que eu quero chegar? Tipo assim, o pessoal, sei lá, os nossos pais na nossa idade já viam também as coisas da nossa... A mesma coisa que a gente tá falando agora, na época deles. E sei lá, daqui a 10 anos, o pessoal de 15 anos vai estar falando a mesma coisa que a gente tá falando agora. Mas eu não sei se realmente é da idade ou se é do mundo. Eu acho que é do mundo, porque tem um monte de tiozão aí que hoje em dia fica o dia todo no WhatsApp, né?
Tipo, até mais do que gente da nossa cidade. Mas aí também a gente não acho que não dá pra levar em consideração, né? Porque são tipo os caras sem consciência, né? Sei lá. É uma coisa muito complexa, talvez valha um episódio sobre isso, né? Tipo, a ditadura das sensações. Ia ser legal, um tema aí bom. De repente, eu, tu e o João podemos falar. Mas vamos lá, teu terceiro ponto. Tá, já estamos acho que há mais de uma hora. Eu juro que no meu ponto final eu vou tentar ser mais breve, mas fala aí. Beleza, eu também. Até porque o que eu vou falar agora a gente já vem falando, acho que desde as nossas 2 lições foram basicamente sobre isso. E tem uma parte que ele fala sobre a Cleópatra e tal, sobre os grandes conquistadores do passado, que eles matavam, faziam guerras e matavam pessoas assim por achar que era certo. E hoje em dia a gente vê meio que o contrário, né? A gente tem mais pessoas com consciência, com plena consciência de que guerra e assassinato assim, em massa é errado. Muita gente tem consciência disso, os líderes, né, mundiais têm consciência disso, mas continuam praticando. E nesse momento ele faz um questionamento que é o que eu quero trazer aqui. Tipo, a gente vive agora no século XXI, no caso do Dostoiévski no século XIX, mas a gente agora no século XXI, a gente vive o auge da civilização mesmo? Ou será que a gente tá piorando, tá regredindo, sabe? Eu acho que num ponto de vista tecnológico é o auge, né? Mas assim, moral, eu diria que não, eu acho que regrediu, né? Eu acho que tem todo um embate, né? Porque a galera aí da ciência, das exatas, vão ver como um grande progresso, né? 2022 e tal, que a gente tá vivendo. E a galera ali, tipo, que também se opõe, né? A galera de exatas, o pessoal de humanas, talvez veja o contrário, né? Se bem que tem uma galera de humanas aí que endeusa cientista pra caraca, né? Então eu nem sei. Eu acho que um pessoal mais tradicional vai achar como um momento de queda, né? Mas a visão hoje em dia que a gente tem de progresso é ciência, tecnologia, e às vezes até, isso tem a ver com o meu terceiro ponto, as pessoas até consideram essa liberdade sexual exagerada, na minha opinião, como um progresso, uma coisa boa, sabe? E, cara, a gente vê o tanto que as pessoas sofrem de relacionamentos abusivos, de traições, de infidelidades, sei lá, cara, uma coisa tão baixa assim. Por exemplo, esse negócio aí do mendigo meio que explicitando tipo, o que ele fez com a mulher. Porque eu fiz isso, tal posição. Caraca, cara, pô, será que essa é a liberdade que as feministas queriam? Sabe? Isso aí. Eu fico pensando isso, cara. Até, momento polêmico, né? A Mila Marcilli, irmã do Ítalo Marcilli, falou, cara, mulheres do meu Instagram, né? E eu não vou responder, mas eu vou lançar isso para as mulheres pensarem. Mulheres do Instagram, ela falou. Quando se tem uma relação casual, né? No Tinder, no, sei lá, Badoo, via de regra, é melhor para quem? Pro homem ou pra mulher? Pro homem, né? Então, a mulher meio que tá nessa vida, assim, meio que de, vou sair com quem eu quiser, estou empoderada, mas, cara, geralmente é complicada essa situação, ela se expõe a muito risco, né, de violência, se expõe a muito risco de exposição, enfim, e aí com um discurso lá de que tá empoderada, mas eu não sei se tá tão empoderada assim, né. Então é aquela coisa, e aí vão dizer, não, mas isso aí é um machismo. Tá bom, mas aí será que isso também não é um fruto das próprias ideologias que vieram lá de trás e trouxeram um pensamento ali meio estranho para a sociedade? Porque, não sei, cara, porque assim, quando a gente vai ver o pensamento tradicional cristão, cara, o valor da mulher é muito alto. Tipo, Nossa Senhora, que é o ser humano mais perfeito, sem contar Jesus, que é Deus, era uma mulher. Várias santas ao longo da igreja, que são doutoras da igreja, né? Tipo, que é o maior cargo, digamos assim, de santos intelectuais, né? Só os mais importantes que se tornam doutores da igreja. Temos mulheres doutoras da igreja, Santa Teresa, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena. E aí veio uma espécie de darwinismo social, que pegaram o darwinismo da ciência e implantaram ali como filosofia, que traz esse negócio de o homem mais forte, a mulher mais forte, não sei lá o quê.
e ter muitos parceiros é bom e tal. E eu acho, eu nunca investiguei isso a fundo, pretendo investigar. Eu acho que é isso que gerou o machismo, digamos assim, nos homens. E não o pensamento tradicional, entendeu? Então, não sei. Eu acho que esse mesmo pensamento darwinista social entrou no clero em algum momento e trouxe uma espécie de machismo, digamos assim. Mas, né, pessoal, isso é só uma tese muito, muito em rascunho, né? Não levem muito a sério o que eu tô falando, porque eu realmente preciso investigar mais esse tipo de coisa antes de falar com mais seriedade, digamos assim, né? Aham. Sobre essa questão de relacionamento e tal, de número de relações que você tem, né? Também acho que vai de encontro àquela parada de você ter muitos e não saber valorizar, né? Você passa de um momento e, cara, o Thiago Carvalho, né, aquele que acompanha o Arthur Petri no podcast Desinformação, tipo, é um programa de comédia, mas vários momentos eles dão uma discussão, né, sobre a vida. É, isso aí. E ele falou um momento, tipo, ele não é filósofo, não é nada disso que vocês estão imaginando, só um cara pensando, só isso. E ele falou sobre esses momentos assim que você, sei lá, tem uma relação com uma mulher com um cara que é uma troca de energia muito grande que acontece ali e que, cara, se você repetir essa troca de energia com muitos parceiros, você vai chegar um momento que isso vai ser indiferente pra você. Então, quando você quiser ter ali uma pessoa só, né, pro resto da sua vida, esse momento não vai ser mais nada demais. É isso aí. Né? É isso e, aí. cara, óbvio que, tipo assim, é uma parada que todo mundo sente, né? Todo mundo quer, né? Tipo, a parada mais carnal possível. Mas é uma parada que você tem que ter um controle sobre seus instintos, senão você se torna um animal, né? Que o que nos difere dos animais é isso, né? Você ter o controle sobre seus instintos. Então eu nem lembro qual era a lição mais direito, mas com a que a gente chegou aqui. Isso que você falou é interessante, porque, cara, tem muita gente que fala, mas, tem que transar com todo mundo mesmo, é até um instinto, é uma necessidade. Aí realmente, né, as pessoas têm necessidade. Mas, cara, se tu seguir teu instinto, tu vai comer, vai ser igual um cachorro que transa com a mãe, que transa com o irmão. Para e pensa, se você agir exatamente como instinto, você não vai ter a moralidade pra discernir isso, né? E é a mesma coisa, cara. Nem sempre seguir o instinto é bom, né? Se tu seguir o instinto, tu vai sair comendo tudo que tu vê pela frente pra guardar energia. Tu vai matar uma pessoa no momento de raiva. Tu vai matar uma pessoa, tu vai comer tudo que tu quiser pra guardar energia e, sei lá, estocar energia quando, você sabe que você vive num mundo em que o alimento não é mais escasso, você pode comer quando você quiser, né? Então fica realmente complicado isso, né? É complicado. E esse negócio aí, cara, que tu falou de querer, né? Isso aí tem até a ver com o meu tópico. No Tinder, por exemplo, o pessoal mostra, eu vi um vídeo mostrando as estatísticas que 80, 90% das mulheres buscam os 10, 20% dos homens mais bem-sucedidos, mais bonitos e tal, que demonstram riqueza, títulos, né? Beleza e tal. Então, os 80%, digamos assim, dos homens menos bem colocados, digamos assim, né? Isso soa até estranho, pior colocados, acho que também tá errado. Enfim, os mais abaixo brigam... Menos ranqueados, bem ranqueados. Menos bem ranqueados, eles brigam pelos 20% das mulheres mais, entre aspas, feias. Então, cara, olha isso, é literalmente um mundo animalesco, cara, onde a mulher quer pegar os caras mais fodões e, tipo, é tipo uma era das cavernas, cara, tecnológica, entendeu? Caraca, que loucura, né? É fogo. E aí bate até com o meu tema, que é que o progresso científico prejudicou a moralidade das pessoas. E em vários trechos ele fala isso. Eu nem sei se eu vou conseguir pegar algum aqui de cabeça, assim. Mas eu também percebi que ele fala direto sobre isso. Ele tá falando aqui, deixa eu ver. Inclusive, enquanto você busca, eu vou trazer uma parada sobre isso. Fala aí. Que ele fala sobre, tipo assim, a diferença que é a natureza, a vida humana, que não é o 2 mais 2 que ele fala toda hora, né? Cara, a vida humana não é 2 mais 2 e nunca vai ser uma parada exata, científica. É uma parada tão espiritual, tão cheia de complexidade, né? Que é impossível de seguir dessa forma certinha e tudo mais. De 2 mais 2 que ele fala toda hora. É isso aí.
Eu peguei um trecho aqui, mas é só um. Não peguei o argumento todo, mas ele tava falando, né, que se a gente soubesse todas as verdades científicas, não ia precisar mais de moralidade nem nada, porque ia ser, é tudo determinado pelos átomos, né? Aí ele fala que Uhum. basta, pois, descobrir essas leis e o homem então não poderá mais ser considerado responsável por suas ações. E cara, tem um garoto da época do nosso ensino médio, que você conhece ele, obviamente não vou falar, que ele sempre quando eu postava uma coisa, ele ia lá discordar, discutir, discordar. Aí eu conversava com ele e basicamente chegou no momento em que ele falou que todas as nossas ações eram definidas pelos nossos hormônios e células e átomos e basicamente a gente não tinha responsabilidade pelas nossas ações, mas que como a gente tinha responsabilidade, como a nossa sociedade é baseada em leis, mesmo assim a pessoa tinha que ser punida e ir pra cadeia. Cara, Uhum. é um argumento totalmente insustentável. Porque se não é culpa da pessoa, obviamente a pessoa não merece algum tipo de punição. Mas então a gente teria que fazer de conta que aquela pessoa é culpada por alguma coisa, sabe? É Uhum. literalmente um mecanicismo, né? A filosofia mecanicista. Tipo, é assim porque tá tudo determinado. É uma espécie de calvinismo, né? Que é uma religião cristã protestante que diz que Deus já definiu quem tá salvo e quem não tá salvo e não adianta você fazer nada, que Deus já decidiu. Não, Entendeu? nesse caso aí, nessa observação desse seu amigo, se eu fosse sei lá, um cara que estudou direito e tudo mais, que, pô, tem uma filosofia em cima disso, aí eu ficaria, mesmo sendo um cara que tenta se afastar do ego, eu ficaria meio ofendido. Cara, é bizarro, né? Mas enfim, eu nem sei como ele tá, eu me irritei com as paradas que ele falava e tirei ele do meu Facebook. Espero que ele esteja bem, cara. Espero que ele esteja bem. Às vezes foi só uma coisa de jovem, né? A gente era, sei Jovenzinho lá, muito dinâmico. dinâmico, ateu todinho ali, né? Então, Uhum. cara, o, 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 o progresso científico é muito bom, pra quem não sabe, né? Eu trabalhei, né, com química, com ciência por muito tempo. Cheguei a concluir o doutorado em ciência e tecnologia de polímeros aqui na UFRJ. Mas eu entendo que a ciência é um método para reconhecer padrões e com elas formular teses que vão nos trazer benefícios para saúde, tecnologia, engenharia e tal. Beleza, uma coisa assim. Mas o progresso da ciência acabou por desenvolver uma filosofia que coloca os princípios científicos na filosofia, que seria o positivismo, né? Vamos ordenar a sociedade de acordo com os especialistas. Aí depois veio o outro, o pragmatismo, né? O americano. Ah, não, o que é verdade é o que dá certo. Então vamos seguir só o que dá certo, né? Aí depois veio, sei lá, o, o estruturalismo. Ah, não, vamos seguir de acordo com o que o texto diz. O texto ele quer dizer um conceito, ele não é o que está escrito de fato. Então, cara, o progresso científico no campo moral, no campo filosófico, trouxe tanto prejuízo, né? Digamos assim, intelectual, que a gente vê as pessoas defendendo as maiores abominações. Inclusive, existia um movimento chamado Darwinismo Social, que dizia que a sociedade deveria ser baseada é, em uma espécie de sobrevivência do mais forte. Então, o mais forte deveria sobreviver e tal. Existem, se você pesquisar aí, né, o pessoal que está ouvindo, em movimentos eugenistas, você vai ver que isso foi muito comum até no Brasil, movimentos eugenistas racistas que usavam falsos argumentos científicos para provar as teses deles. E aí, Inclusive um certo governo alemão na década de 30 e isso que eu ia 40. falar, isso que eu ia falar. Inclusive, isso teve implicações na filosofia alemã, em Nietzsche, que teve a doutrina lá do super-homem, do Übermensch, né? Que era um homem acima, né? Das conveniências morais e tal, que deu origem a um suposto regime. Vamos usar um outro termo, né? Um regime nacional-socialista, né? Que fez um certo sucesso ali na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas não conseguem ligar a B, a C, a D. Mas o regime nacional socialista é uma consequência do darwinismo social. Ah, Uhum. Vitor, você está falando que você é contra o darwinismo e progresso científico? Não. Eu estou mostrando, novamente, os lados. Teve coisas boas científicas. Pô, a internet está aqui graças ao desenvolvimento tecnológico, né? Sei lá,
o e-book que a gente consegue ter acesso, sei lá, a Amazon que traz o bem que a gente compra em menos de uma semana, mas também traz coisas ruins. Então a gente tem que entender isso, né? Então isso é uma... Até fico feliz de ter deixado por último, porque é um pouco polêmico, né? E eu sei que realmente quem está disposto a ouvir, sei lá, 1h30 de conversa sobre isso é quem realmente vai conseguir conversar na moral sobre isso, né? Porque não vai ter ninguém emocionadinho para falar sobre isso, né? E, inclusive, cara, essa questão da ciência, né, das exatas estarem no topo da pirâmide da vida das pessoas hoje em dia, né? Assumiu até o posto da religião, né? A religião que deveria ser isso de você acreditar meio que sem questionar, hoje em dia é a ciência, né? Hoje em dia as pessoas questionam mais a religião do que a ciência. A gente vê inúmeros casos com esse problema aí, né, que teve a partir de 2020, né? Aí falava, segundo especialista, mas que especialista? Será que não tem especialista falando coisa contra? Eu lembro que, inclusive, teve uma treta da cloroquina, né? A gente falando a favor e contra. Aí eu fui lá no Science Direct, que é um repositório de artigos, e eu pesquisei cloroquina. Cara, tinha 3 artigos contra e 2 a favor. Sabe? Então, pô, aí vai dizer que especialistas dizem que é contra? Assim, pelo que eu entendi, naquela época estava se discutindo se era válido ou não. Não tinha ainda uma conclusão, entendeu? E aí o pessoal martelando, é contra. Tipo, eu nem sei se é bom ou não. Eu nem usei isso quando eu tive. Sei lá, por via das dúvidas eu não usei. Mas pra você ver, cara, a ciência ela não se faz assim, desse jeito autoritário, né? Pois é. Inclusive, é mó discussão, né? A ciência vem da discussão, né? Cara. Até porque se não fosse lá atrás, eu ia achar até hoje que o Sol era o centro da Terra. Isso aí. Foi o Galileu, sei lá, que propôs, talvez, né? O Galileu foi contra a teoria. E aí ele meio que ele fez uma sátira do Papa, e por causa de tretas políticas ele meio que foi proibido, né? Da teoria dele e tal. Mas o Kepler, por exemplo, antes ele já tinha dito isso. Enfim, várias coisas, né? Que, cara, eles tiveram a coragem de ir contra o que era dito na época, né? Então, até São Tomás de Aquino, cara, foi ele que falou, olha, se tiver uma verdade científica que aparentemente contradiz a Bíblia, a gente vai interpretar a Bíblia a partir da verdade científica que foi descoberta. Não precisa ser uma coisa contra a outra. Tipo, São Tomás de Aquino, cara. Era isso onde eu queria chegar. Exatamente isso. Porque a gente vê essa inversão aí, né, entre ciência e religião, quando antigamente eles estavam entrelaçadas. E, inclusive, a religião, tipo assim, a ciência era usada para explicar a religião, né? Eu lembro até hoje que eu fiz um trabalho sobre a Idade de Ouro Islâmica, que foi ali na período da Idade Média Europeia. E, tipo assim, alquimia... Averroes, Avicena, né? Tipo assim, álcool. Álcool tem aquele AL de árabe, né, por exemplo. Alquimia também, né? Então, cara, foi o auge, assim, talvez, de desenvolvimento tecnológico na época. Veio dos árabes, né, que hoje em dia a gente vê com maus olhos, né, a sociedade ocidental vê com maus olhos, e eles utilizavam da ciência para explicar o Deus lá, né, Alá, no caso. E, cara, isso era tipo meio que, eu acho até uma parada que tem no Alcorão, sabe, utilizem do que for pra conseguir explicar o Deus, sabe, pro mundo, pras pessoas e tal. Isso aí. Inclusive, cara, pelo que eu avalio, e segundo outros autores, o Jordan Peterson e o Chesterton, foi a teoria, né, tanto de São Alberto Magno quanto de São Tomás de Aquino, de que realmente a verdade deveria ser interpretada de acordo com descobertas novas que fossem feitas, que permitiu a criação do método científico, lá um pouquinho depois por Galileu, pelo... eu nunca lembro se é Roger Bacon ou Francis Bacon, acho que é Roger Bacon, que desenvolveram o método científico ali, e aí realmente permitiram todo o avanço tecnológico. Então, porque eles resgataram o pensamento de Aristóteles, que meio que tinha sido esquecido, e graças ao pensamento aristotélico, o Galileu e o Bacon, eles meio que refutaram, entre aspas, o pensamento aristotélico e criaram esse pensamento mais indutivo da ciência. Então, isso aí é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar, é tipo o nascimento do pensamento científico. E aí tem esse papo, né, de ciência contra religião, mas não é isso, né? Cara, não é isso. É esse pensamento dialético de ou é isso ou é aquilo. Cara, não é isso, não é assim que funcionam as coisas, sabe?
Pode ser os dois, Isso aí. tá ligado? Enfim. Tanto que tem até aquela lacrada genérica que é tipo assim, sabe vou dar um exemplo, não tenho certeza, mas tipo, o Einstein, ele era católico, não sei o quê. Né, tem até essa lacrada genérica, mas que é real, cara, que uma coisa não afasta a outra. Pode ter cientista bom, católico, ateu, protestante, budista, sabe? Independe esse tipo de coisa. Inclusive o criador da teoria do Big Bang é um padre, né? O padre Lamech, sei lá como é que é. Enfim, né? Várias coisas aí. Tem algum comentário final aí a fazer antes da gente finalizar aí? Cara, eu tô ansioso pro resto. Você falou que a próxima parte é tipo uma história mesmo, né? Ainda é bem filosófica, mas pelo que eu vi tem mais história de fato. Então, eu tô ansioso pra saber onde é que a gente vai acabar caindo, né? Nessa loucura, né? Tem nem ideia. Mas mês que vem a gente tá de volta pra falar sobre como é que é a neve. É a segunda parte do livro que se chama A Propósito da Neve Fundida. Nem sei qual o sentido disso, né? No livro. Vamos ver. É que nem. O último comentário. O que é o subsolo pra você? Cara, eu não sei. Eu acho que é tipo, sei lá, um cara que viveu a vida arrastada. Tipo, nunca tentou fazer nada. E ficou no ócio e ficou só pensando merda. E tu? Eu pensei mais ou menos isso também. Eu pensei que o subsolo era tipo isso e esse momento aí, essas escritas dele era ele sendo tão honesto que era ele saindo do subsolo. Pode ser. Tipo da caverna de Platão, digamos assim. Isso aí. Pode ser, faz sentido. Beleza. Pô, foi foda. Acho que foi o melhor episódio do Clube do Livro até agora. Foi bom. Gostei, Ainda bem que é bom fazer em dois, porque sozinho eu não conseguiria produzir nada. Não, eu também não. Isso aqui que eu falei eu não conseguiria falar sozinho, tá ligado? Muito bom. Beleza, cara. Pessoal, se você gostou, clica aí no like, comenta, compartilha, se inscreve. Leia na descrição, eu vou deixar algum material complementar. Vou deixar o texto do Quinha sobre o Mais Esperto que o Diabo, que aí vocês vão entender um pouco melhor, tipo, por que o Quinha achou um pouco parecido. E vai ser uma coisa que aparentemente é diferente, mas que vai trazer um pensamento legal também. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui, sei lá, as 2 pessoas que ouviram até aqui. A gente se vê mês que vem no Clube do Livro, mas semana que vem já tem episódio normal. Muito obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima e fui! Valeu, pessoal!